Cumprimento a todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixa abaixo esse comentário. Nos ajuda aí, amados. Compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe o ensino da palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar os estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical para você preparar a sua Escola Bíblica Dominical. Amados, nós vamos continuar o estudo que nós falamos sobre o tema, o ministério de Eliseu. E hoje nós vamos continuar o estudo da Escola Dominical. Você que tem a revista da Escola Dominical, nós vamos falar hoje sobre o tema Eliseu aumente o azeite da viúva. Segundo ponto, parte 2, que fala o seguinte: uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e ao que entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pôs lá a parte à medida que ficasse cheias. Livro de 2 Reis 4, verso 2 a 4. Então nós vamos continuar aqui a estudar o livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 2 a 4, que fala o seguinte: Eliseu lhe disse: que hei de eu te fazer? Declara-me aqui o que tens em casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos os teus vasos, e põe a parte que estiver cheio. Então aqui nós vemos, amados irmãos, que aquela mulher só tinha uma única botija de azeite para suprir a necessidade. E nós vemos que o profeta Eliseu falou para ela: vai a todos os vizinhos, pega vasilhas emprestadas e deita sobre os teus filhos e encha as vasilhas. E nós vemos, amados irmãos, que houve milagre ali em Israel. Nós vemos que Eliseu aumentou o azeite. E nós vemos que ele falou: vai e vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto. Então, amados irmãos, nós vemos que o Senhor continua fazendo o milagre. Nós vemos que Jesus operou no passado, ele opera no presente, operará no futuro. E nós vemos, amados irmãos, que Deus nos deu esse dom de milagres, mas nós não fazemos milagres, nós fazemos através do Espírito Santo, que nos dá essa capacidade. E nós vemos, amados irmãos, que ela pagou a dívida e viveu do resto, que fala. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Que maravilha, né? Nós vemos que ela pagou a dívida e viveu do resto para suprir a necessidade tanto dela e dos seus filhos. E o terceiro ponto fala: fé, obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de todo aquele que crê. Hebreus 11:6, parte A. Vamos ler aqui o livro de Hebreus 11:6, parte A. Fala o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, amados irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus.
Sabemos, queridos, que a fé, ela remove montanhas. E nós vemos que a fé, a Bíblia diz no mesmo livro, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Nós não vemos a fé, mas nós cremos, temos confiança que o Senhor vai operar em nosso favor. Precisamos fazer a nossa parte, o Senhor vai fazer a parte dele. E nós vemos, queridos, que a obediência traz bênção na vida do homem e da mulher. Então nós vemos aqui que precisamos ser obedientes, precisamos ter uma família unida. A Bíblia diz, ó, como bom, agradável é que os irmãos vivam em união. Então, amados irmãos, devemos ter união com nossos irmãos, devemos ter união com a nossa família, fazer culto doméstico na nossa própria casa, ensinar aos nossos filhos o caminho que deve andar, que a Bíblia diz, quando ele envelhecer, não desviará dele. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a fé e obediência é a regra para você conseguir as bênçãos do Senhor. O terceiro ponto, antes de nós entrarmos, vamos ler aqui sobre o azeite. O azeite que foi multiplicado por um milagre influiu enquanto ele teve vasos vazios onde poderia colocá-lo. Jamais existe escassez em Deus ou na riqueza de sua graça. Toda escassez está em nós mesmos. O que a falha é a nossa fé, jamais promessa do Senhor. Ele sempre nos concede mais do que aquilo que lhe pedimos. Se ela tivesse mais vaso, teria recebido ainda muito mais azeite, pois haveria Deus o bastante para enchê-lo. Então, queridos, o que exerce as nossas bênçãos é a nossa fé, é a nossa confiança, porque nós vemos que o milagre, ele existe. Nós vemos que Deus usou os seus profetas para transmitir a mensagem, para exortar. Deus usou os seus profetas para, através do Espírito Santo, na vida deles, para realizar milagres. Então, nosso Deus, queridos, ele continua usando os seus servos no presente. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é errante, ela não muda, ela é sempre fiel. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é penetrante mais do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma. Ela não erra, ela é correta. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é eficaz para a nossa vida espiritual. E nós vemos que ela é a única fé de regra e prática. Então, amados irmãos, que nós possamos ler a palavra do Senhor, que nós possamos obedecer ao Senhor. Bons exemplos, profeta Elias e profeta Eliseu. Nós vemos que o profeta Elias, Deus usou ele ali no Monte Carmelo, Deus usou ele no Monte Horebe, Deus usou ele em vários lugares ali na capital de Samaria, na região norte. Nós vemos que ele terminou seu ministério em Gilgal, e ali ele foi arrebatado. Nós vemos que ele subiu ao céu num redemoinho. E nós vemos que ele não subiu ao céu numa carruagem. E nós vemos, amados irmãos, que ele deixou a sua capa e passou para o profeta Eliseu. E Eliseu foi ungido através do profeta Elias. Nós vemos que ele podia pedir outras coisas, mas ele pediu o poder do Espírito Santo na vida dele. E através do poder que estava na vida do profeta Eliseu, Deus deu para ele essa realização de milagres. E nós vemos, amados irmãos, aqui no terceiro ponto que fala a morte que havia na panela. Agora é o terceiro milagre a qual o profeta Eliseu realizou, o grande livramento para os seus servos. Nós vemos aqui a escolha de profetas. Os filhos discípulos dos profetas que estavam radicados em Betel, Jericó e em Gilgal. Então, amados irmãos, ali havia escola de profetas
em 3 cidades, Betel, Jericó e Gigal. Nós vemos que o profeta Elias, ele precisou passar pela escola dos profetas. Ele precisou aprender para ser um profeta do Senhor. A mesma coisa foi o profeta Eliseu. Ele precisou passar pela escola dos profetas. Precisou de aprender para ser um profeta. Então, amados irmãos, Deus usava os seus profetas através do nosso Deus. Então, existiam falsos profetas ali também, ali em Israel, a qual levou o povo para adorar aquele altar de Baal. Nós vemos que a rainha Jezabel, ela ordenou uma lei para que o povo adorasse aquela estátua. E nós vemos que Deus enviou o profeta Elias para falar com o rei Acabe, para que o povo se voltasse para Deus, para um Deus único e verdadeiro. E nós vemos que a rainha Jezabel, a esposa de Acabe, todo momento ameaçava Elias, e Elias teve que esconder numa caverna para não ser morto. Ele também viu o Senhor. Nós vemos que o Senhor falou para com Elias: sai da caverna, porque eu quero ter uma intimidade com você, porque a jornada é muito grande. Nós vemos que o anjo do Senhor foi até Elias e alimentou ele com pão e água. E nós vemos, amados irmãos, que o mordomo Obadias, o profeta Obadias, ele protegeu aqueles 100 profetas, 50 profetas numa caverna, 50 profetas em outra caverna. E nós vemos que ele protegeu aqueles profetas foram alimentados com pão e água. E nós vemos, amados irmãos, aquele mordomo mordomo Obadias, ele era marido dessa mulher do capítulo 4, a qual nós estamos estudando nesta manhã. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que precisavam de aprender. Então, mesma coisa os discípulos também aprendeu com Jesus. Nós vemos que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Ele ensinou aos seus discípulos. E nós vemos que o mestre, ele é mestre por excelência. E os discípulos é o aprendiz. Ele aprendia com o mestre. Então, amados irmãos, nós devemos fazer discípulos. A Bíblia diz em Mateus 28:19, vamos ler aqui. Fala o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E nós vemos, amados irmãos, aqui falando, portanto, ide, ensinai todas as nações. Então, portanto, ide, ensinai, fazeis discípulos, ensinai, é o discipulado, é o mestre. Ensinar, e aqui fala, a todas as nações, aos 4 cantos da terra, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos que é a manifestação da Trindade. Então, nós vemos aqui, ide, ensinar e batizando. Essas palavras constituem a grande comissão de Cristo e todos os seus seguidores, em todas as gerações, declarando o alvo a responsabilidade otorgada da tarefa missionária da igreja. Então, queridos, esse trabalho não é só para os líderes, esse trabalho é para a igreja, é para todos os salvos em Cristo Jesus. Então, amados, nós vemos aqui que tinha essa escola em Betel, Jericó e Gigal. Então, nós vemos que os profetas, eles exortaram ali na cidade de Samaria. Os reis eram ímpios. Nós vemos que o rei Acasias, também filho do rei Acabe, nós vemos que ele caiu numa janela e sofreu um grande acidente e ficou numa cama, prostrado numa cama, sem andar.
E nós vemos que ele pediu para consultar outros deuses, os deuses de Baal. E nós vemos que Deus usou o profeta Elias para falar com Acasias. Nós vemos que Acasias já conhecia o Senhor, mas ele se afastou do Senhor para adorar o Deus falso. E nós vemos, amados irmãos, que o profeta Elias falou para ele, certamente não vai viver, mas sim vai morrer. E nós vemos que ele morreu. Então, amados irmãos, aqui fala, nessas escolas ou alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolvendo um relacionamento com o Senhor e contribuir na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por esses eram perseguidos por alguns reis. Então, amados irmãos, apostasia, o que é apostasia? É você dar as costas para Deus. Então, nós vemos que ali em Israel havia apostasia, havia idolatria. Os reis perseguiam os profetas. A Bíblia mesmo fala, mataram os meus profetas. E nós vemos que o profeta Elias fala, eu fiquei só. Então, amados irmãos, e nós vemos que o Senhor falou, não, você não está só. Eu estou com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos que os profetas, eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos por falar a verdade. E aqui nós vamos ver agora o terceiro milagre do livramento, a qual Deus deu aos seus servos. A morte na panela foi na escola dos profetas de Gilgal, que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. 2 Reis 4:38. Nós vamos ler aqui, amados irmãos. Nós vamos ler aqui, 2 Reis 4:38. E fala o seguinte, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos do profeta estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, e faze caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquintas, e veio as cortou na panela do caldo, porque não conheciam. Então, amados irmãos, aqui fala sobre a morte que havia na panela, o veneno. E nós vemos que Deus usou o profeta Eliseu para pediu aos profetas, aos servos, que trazessem uma farinha. Então, através daquela farinha que foi mexida naquela panela que estava ali para ser envenenado, para que os servos e os profetas morressem, através daquela farinha cortou o veneno. E nós vemos, amados irmãos, que foi um grande milagre. Aqueles servos, aqueles profetas não morreram, porque o Senhor livrou eles da morte. E nós vemos aqui, provavelmente pelas faltas de conhecimento sobre as plantas diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto aos legumes uma espécie de pepinos que estivesse silvestre, continha um veneno. Então aqui nós vemos que o rapaz pegou alguns legumes que ele não tinha conhecimento de plantação e misturou naquele ensopado para que o povo se alimentasse, e ele não sabia que tinha veneno naquele legume, naquele pepino. Então ele tinha o tempo da colheita, né, da plantação, então eles colhiam. Então, amados irmãos, aqui fala que através disso eles fizeram aquele ensopado para os profetas, os servos, e ali eles falaram assim, eles gritaram, tá vendo morte na panela, porque ele viu o gosto do caldo, um gosto diferente. Então Deus usou o profeta Eliseu para pedir a farinha para colocar junto àquele caldo, e naquele caldo, querido, cortou o mal.
e eles não morreram. Então, aqui eles falando, né? A comida foi servida aos homens, mas logo aproveiram gritar: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não há mais peito. Então, ele pediu um pouco de farinha. Então, querido, através daquela farinha cortou o mal, porque o Senhor, queridos, deu grande livramento, tanto para os servos, tanto para o profeta Eliseu, todos que estavam ali se alimentando. Então, amados irmãos, o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor, Ele nos livra do mal. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, amados irmãos, nós vemos que foi o terceiro milagre do profeta Eliseu. Então, amados irmãos, o mesmo Deus que usou o profeta Elias, usa também o profeta Eliseu. E aqui fala: o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Então, queridos, a fé é o sinal do grande milagre. Nós vemos que aquela mulher que sofreu fluxos de sangue, nós vemos que ela sofreu 12 anos com aquela enfermidade. E nós vemos que ela gastava com os médicos, nada lhe resolvia. E nós vemos que ela estava ali sofrendo, porque aquele sangue estava saindo sem parar. E nós vemos, amados irmãos, quando a pessoa tem uma hemorragia, precisa correr rapidamente para o pronto-socorro. Porque o sangue, querido, se perder o sangue, a pessoa perde a consciência e morre. Então, precisa correr para o hospital. E nós vemos, amados irmãos, que ela gastava com os médicos, nada lhe resolvia. E nós vemos que Jesus passava ali com seus discípulos, com aquela grande multidão. E o discípulo disse: mestre, o povo está se apertando. E nós vemos que Jesus falou assim: alguém me tocou, eu senti virtude. E nós vemos que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. E Jesus falou: filha, vai que a tua fé te salvou. Então, amados irmãos, Jesus curou ela, primeiramente espiritualmente, depois fisicamente, restaurou ela novamente a sua saúde. Então, amados irmãos, Cristo também, Ele usa nós hoje para operar milagres, operação de maravilhas. Deus nos deu esse dom, quando nós damos na lição passada, do segundo trimestre, e deu dons aos homens. Então, Deus dá o dom, queridos. Basta nós buscarmos ao nosso Pai. Nós vamos concluir aqui a lição, fala o seguinte: nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com as pessoas de fé, mas que estejam sempre operantes e diligentes. Então, queridos, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Deus. Então, amados, que devemos ter fé, confiança em Deus. A Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, queridos, Jesus, ele continua usando os seus servos. Ele continua, aleluias, fazendo sinais e prodígios e maravilhas. Amém? Amados, queridos irmãos, essas são as palavras. Amém? Espero que os irmãos gostem. E se irmãos tiver alguma dúvida aí, coloca aí nos comentários. Amém? Se tiver no meu alcance, estarei respondendo aos irmãos. Amém? Então, amados irmãos, que Deus possa abençoar todos os irmãos. E não se esqueça de compartilhar, amados. Não se esqueça de deixar seu joinha aí no vídeo. Amém? E nos ajuda, amados irmãos. Toda semana nós postamos vídeos da Escola Dominical no YouTube. E você que não pode participar na Escola Dominical aos domingos, então nós temos estudos bíblicos no YouTube. Então, queridos, ajuda nós aí. E passa o vídeo também para as pessoas que não podem ir à Escola Dominical assistir no YouTube e nos ajudar. Amém? Estarei orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nesta manhã por tudo. Abençoa cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Ó Pai, que possa sentir o teu poder, a tua graça. Ó Pai, que nós possamos diminuir e o Senhor possa crescer em nossa vida. Ó Pai amado, Pai querido,
O Senhor continua usando os seus servos, Pai. Aleluia, através do teu poder em nossa vida, Senhor. Sabemos que o homem não pode fazer nada. Quem faz é o Senhor, Pai. É o Senhor que trabalha na vida do homem. O Senhor realiza milagre, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, cura as enfermidades. Senhor, sabemos que nós estamos passando por momentos difíceis, mas o Senhor, Pai, está no controle de todas as coisas. O Senhor está conosco, Pai, nos protege, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda a nossa igreja, guarda nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a todos. Amém.